Meu nome é Luciomar Almeida, sou aluno de graduação da Universidade Federal do Amazonas e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Anos Padrão de Precipitação Pluvial e Temperatura do Ar de Coari, que será apresentado no 16º Fórum Ambiental Alta Paulista. Esse trabalho conta com a coautoria da professora doutora Natasha Cíntia Regina Leixo, que é professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas. Esse artigo ele tem a finalidade de contribuir com os estudos de climatologia na Amazônia ao identificar os anos padrão do município de Coari e verificar se há uma tendência a alterações nos valores médios de temperatura e precipitação pluvial, facilitando uma compreensão da climatologia do município de Coari. A Amazônia brasileira, por sua vasta extensão e por ter uma carência de dados e de estações meteorológicas que forneçam dados meteorológicos consistentes, acaba sofrendo com uma generalização das características do clima em todas as suas regiões. E trabalhos como o nosso, eles facilitam para uma reflexão a respeito das especificidades da Amazônia e, além disso, nos faz refletir sobre as mudanças climáticas e os impactos dela nas populações, principalmente naquelas que vivem distante dos grandes centros urbanos, levando em conta principalmente questões relacionadas ao modo de produção do espaço atrelado ao sistema econômico vigente. Como um referencial teórico, nós temos alguns trabalhos que norteiam o nosso pensamento. Podemos citar o professor João Lima Santana Neto, no trabalho intitulado Dinâmica Atmosférica e Caráter Transicional do Clima na Zona Costeira Paulista, de 2011, que foi publicado na revista do Departamento de Geografia da USP. Nesse trabalho, o professor João Lima ele descreve o clima como de difícil manejo, controle e compreensão em totalidade. Sendo assim, o Brasil e o mundo eles têm experimentado uma alternância de eventos extremos que vai repercutir em questões econômicas e sociais, principalmente para aquelas pessoas que vivem na zona urbana. O professor João Lima também argumenta que só são praticáveis estudos de climatologia que considerem a dinamicidade do clima e que empreguem uma visão sistêmica do clima como parte de um sistema que não é isolado. É a partir dessa ideia sistêmica do clima que temos que os extremos nas variáveis climáticas são fatos excepcionais relacionados ao clima e são articulados com a dinâmica da atmosfera em diferentes escalas. Daí vem a importância dos estudos de natureza quantitativa, que buscam essa descrição da distribuição espacial e temporal da chuva, porque esses trabalhos nos ajudam a entender como as variáveis climáticas se articulam com a dinâmica global da atmosfera. Em 1976, o professor Antônio Carlos Tavares publica um artigo intitulado Critérios de Escolha de Anos Padrão para Análise Rítmica. Esse trabalho foi publicado no Boletim de Geografia Teorética, e esse artigo ajuda a compreender qual a importância de se conhecer os anos padrão de uma região, não só para a elaboração de uma descrição, mas porque possibilita uma observação nos desvios dos valores médios e habituais no ritmo climático em decorrência da dinâmica com a atmosfera. Nesse trabalho, o professor Antônio Tavares ele cita o professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que em 1971 argumentou que os eventos extremos estão se alternando com muito mais frequência e com mais intensidade com relação a como aconteciam no passado, gerando situações de calamidade pública. O professor ainda cita que em 1973 Monteiro usou os anos padrão para simplificar a análise rítmica em períodos longos, quando se analisa séries longas. Temos diversos trabalhos importantes realizados no Brasil sobre anos padrão. O professor Hermes Alves de Almeida, junto com outros pesquisadores, usou os anos padrão para definir os períodos secos e chuvosos em algumas micro-regiões da Paraíba, usando essa mesma técnica que a gente emprega no nosso artigo. Diego Tarde Nascimento, também com outros pesquisadores, usaram
a técnica dos anos padrão de chuva para definir os anos padrão de Goiás e do Distrito Federal. Temos a contribuição teorética do professor Carlos Tavares, de 76, que foi citado anteriormente. Temos um trabalho publicado na Revista Brasileira de Climatologia sobre os anos padrão da Zona da Mata, onde Michael Douglas Barbosa e outros pesquisadores usam dos anos padrão como metodologia de análise. Na Amazônia, temos um trabalho que foi publicado na Revista Franco-Brasileira de Geografia sobre os anos padrão de uma área conhecida como Médio Solimões, onde fizeram não só a descrição dos anos padrão, mas também caracterizaram a distribuição espacial da chuva ao longo da série temporal analisada. O município de Quari se localiza na mesorregião centro-amazonense e na micro-região de Quari. Fica distante a uns 650 quilômetros de Manaus e possui uma população estimada em 2019 de 85 mil habitantes. Tem uma área de mais de 57 mil quilômetros quadrados. Quari ganhou grande importância na economia do Amazonas quando foi instalado a província petrolífera de Urucu, que é responsável por explorar petróleo e gás natural na região. Essa alteração na economia do município fez com que ela experimentasse uma mudança socioeconômica muito grande, que o converteu de um produtor de banana a um dos maiores exploradores de gás natural e petróleo do Brasil. Basicamente, a metodologia do nosso trabalho inclui o referencial teórico, o levantamento de dados, o preenchimento de falhas e a definição dos anos padrão. Os dados da nossa pesquisa eles foram obtidos no BDMAP, Banco de Dados Meteorológicos, no site do INMET. A série analisada ela compreende o período de 1970 a 2015, que foi o período que apresentou melhor qualidade nos dados. Para precipitação, nós tivemos 45 anos com boa qualidade. Porém, para a temperatura, nós tivemos que retirar 2 anos, que foi 1992 e 1991, porque foram anos que não apresentaram dado algum. Então, eles foram retirados. Sendo assim, nós temos uma série de 45 anos para precipitação e de 43 anos para temperatura. Os dados foram tabulados e organizados para que a gente pudesse identificar as falhas e seguir com o tratamento estatístico para preenchimento desses dados faltantes. A principal referência para o preenchimento de falhas é a tese de doutorado da professora Karime Fante, que foi publicada em 2014. Na tese dela, ela aborda sobre algumas técnicas de preenchimento de dados meteorológico. Nós testamos algumas dessas técnicas nos dados de Quari e nenhuma delas foi possível identificar uma boa qualidade para que fosse utilizado para preencher os dados. Foi tentada a técnica da regressão linear simples, a ponderação regional e a técnica de Pinto e Afonso. Como nenhuma dessas técnicas deu certo para os dados de Quari, nós utilizamos a média do maior período para preenchimento do dado faltante. Cada dado faltante, nós extraímos uma média de pelo menos 10 anos anterior ou posterior naquele mês para fazer o preenchimento da falha. Para a definição dos anos padrão, foi empregada a técnica dos quantis. O trabalho dos professores Terezinha Xavier e Ayrton Xavier, publicados em 99, citam que essa técnica foi usada pela primeira vez por Picayune nos Estados Unidos em 1966. Ele usou essa técnica para definir os anos secos e chuvosos em grandes extensões territoriais. Essa técnica ela usa os percentis P15, P35, P65 e P85 para a definição de 5 classes. Possibilita a diferenciação com uma maior observação, já que ela separa os 15% maiores e os 15% menores valores. Nesse trabalho, nós adotamos as seguintes nomenclaturas para nomear as classes que foram definidas. Para a precipitação pluvial, nós separamos em anos secos, os anos tendentes a secos, os anos habituais, os anos tendentes a chuvosos e os anos chuvosos. Para a temperatura, nós separamos em anos a menos, os tendentes a menos, os anos habituais, os anos quentes e os anos muito quentes, conforme o quadro 1 e o 2. Essas são as classes dos anos padrão definidos após o preenchimento das falhas. Para a precipitação pluvial,
observa-se que o acumulado variou de 1.804 milímetros a 2.597 milímetros. Para a temperatura mínima, observa que as classes variaram de 19,76 graus Celsius a 23,73 graus Celsius. Para a temperatura máxima, é possível observar que a variação ficou entre 31,5 graus Celsius a no máximo 32,98 graus Celsius, que foram os anos muito quentes. Resultados. Eu vou começar a explicar os nossos resultados pela precipitação pluvial. O quadro 6 ele é o quadro síntese dos nossos resultados de precipitação pluviométrica, e nele é possível visualizar que houve maior ocorrência de anos habituais. No total, foram 14 anos que registraram um acumulado entre 2.086,5 milímetros a 2.417 milímetros. Houve 7 ocorrências de anos secos, que são aqueles anos que tiveram um acumulado médio igual ou inferior a 1.804,42 milímetros. Por outro lado, houve a ocorrência de 7 anos chuvosos, que são aqueles anos que registraram um acumulado maior que 2.597,5 milímetros. No quadro de meses e anos padrão, é observada uma variação mensal típica do clima da Amazônia, onde é possível observar as estações seca e chuvosa dos anos em Quari. A partir do quadro, a gente consegue observar que de junho a outubro é a estação seca, que são os meses onde registram os menores acumulados ao longo do ano. O mês de novembro ele possui característica de um mês de transição, e de dezembro a maio temos a estação chuvosa, onde são registrados os maiores acumulados da série. Quando os dados são dispostos em um gráfico de coluna, a gente observa que os anos secos ficaram na primeira metade da série. Após os anos 90, não há registro de anos secos. A distribuição dos anos chuvosos se dá ao longo de toda a série. Quando observados os anos por década, é conclusível que a década de 80 foi a mais seca, seguida da década de 90. E a década de 2000 ela foi a mais chuvosa, do total da série analisada. Grande parte dos desvios positivos de precipitação na Amazônia são associados aos eventos de El Niño, que acontecem no Oceano Pacífico. O professor Lincoln Alves, de 2013, argumenta que as anomalias que ocorrem no Oceano Pacífico influenciam cerca de 40% na variabilidade de precipitação na Amazônia. Durante o período que a gente analisou, foram registrados 7 eventos de El Niño, e em alguns desses eventos fica difícil estabelecer uma relação de influência na chuva de Quari, principalmente porque quando há o El Niño, logo há uma associação à diminuição de chuvas, e em alguns desses eventos de El Niño, que é os que eu vou citar a partir de agora, Quari não registrou um grande déficit no acumulado de chuva. No El Niño de 1994 e 95, houve seca prolongada na Amazônia, porém ela foi moderada. Quari, nesse período, registrou um dos anos mais chuvosos da série histórica, que foi em 1994. Essa anomalia positiva de chuva se deu principalmente devido à ocorrência de zacas no setor oeste da Amazônia. Em 97 e 98 foi registrado um El Niño intenso, e as anomalias negativas se deram em todas as regiões da Amazônia. Porém, em Quari não tivemos reduções significativas no acumulado de chuva. Em 2004 e 2005, foi o período onde a temperatura da superfície do mar no Atlântico Norte exerce sua primeira influência na chuva da região amazônica. Nos anos anteriores, a região já vinha apresentando baixos índices pluviométricos, o que, associado ao desvio positivo no Pacífico e na temperatura da superfície do Atlântico, intensificaram ainda mais essas secas meteorológicas. Porém, em Quari, nesse período, o ano de 2004 foi tendente a seco, e o ano de 2005 foi um ano habitual. Em 2010, nos 3 primeiros meses, foi registrado o El Niño e também as anomalias positivas na temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico Norte. O El Niño atuou alterando a circulação de Walker, provocando uma diminuição dos totais pluviométricos na região, enquanto o Atlântico ele atuou alterando a circulação de Hartley, o que intensificou o processo de secas na Amazônia.
Em junho, o El Niño se tornou La Niña e parou de influenciar, porém a situação no Oceano Atlântico e a célula de Hadley continuou, prolongando a seca na Amazônia. O que chama atenção é que em Quari esse ano foi habitual. O quadro 8 é um quadro síntese dos resultados de temperatura mínima. Nele é possível observar que houve uma maior ocorrência de anos habituais. No total foram 15 anos habituais. Houve a ocorrência de 6 anos a menos, que são aqueles anos que tiveram uma temperatura média anual igual ou inferior a 19,76 graus Celsius. E 6 anos foram muito quentes, que são aqueles anos que apresentaram uma média de temperatura mínima anual igual ou superior a 23,73 graus Celsius. O quadro dos meses e ano padrão mostra que a variação foi mais anual do que mensal, diferente do que foi observado nos dados de precipitação pluviométrica. É possível verificar que há uma tendência ao aumento dos valores médios de temperatura mínima, principalmente a partir do final da década de 90. As médias mensais também aumentaram em comparação com a dos primeiros anos da série. O quadro 10 é o quadro síntese dos resultados de temperatura máxima. Houve uma ocorrência de 14 anos habituais, 8 anos tendentes a menos e 7 anos a menos, que são aqueles anos que registram temperatura máxima média anual inferior ou igual a 31,57 graus Celsius. Houve 9 ocorrências de anos quentes e 6 ocorrências de anos muito quentes, que são aqueles anos que registram temperatura média anual máxima igual ou superior a 32,98 graus Celsius. A partir do quadro de meses e anos padrão, é possível ver que há um aumento nos valores médios, tal como vistos na temperatura mínima. Esse aumento é registrado ao longo dos anos. Os meses normalmente quentes se tornaram mais quentes com relação ao início da série. A variação da temperatura máxima possibilitou verificar as estações do período sazonais. Os meses mais quentes compreendem o período de junho a outubro. Novembro é o mês de transição, é de dezembro a maio, que corresponde ao período da estação chuvosa, portanto, ao registro de temperatura amena. Quando a gente organiza os dados por década de temperatura mínima e máxima, a gente observa que tanto as mínimas quanto as máximas apresentam uma tendência a aumento. A temperatura mínima foi a que mais variou, com uma amplitude de 3,97 graus Celsius, enquanto que a amplitude da máxima ficou em 1,41 graus Celsius. Observe a década de 2010. Bom, essa diminuição acontece principalmente porque a estação convencional de Quari ela foi desativada em 2016, ou seja, não há dados completos dessa década, é por isso que há essa diminuição do valor médio de máxima e mínima em 2010. Porém, mesmo com essa ausência dos dados na metade da década, é possível ver que o valor já se aproxima das décadas anteriores, ou seja, se tivéssemos os dados completos de 2010, provavelmente também essa curva não inclinaria para baixo, ela estaria subindo. Eu vou ressaltar as principais considerações finais a respeito dessa pesquisa. A primeira é que a variabilidade que a chuva apresentou não nos oferece uma tendência ao aumento, ficou mais como uma descrição da sazonalidade do clima do município. Em segundo, temos que os eventos de macroescala, como o El Niño, exercem influência em alguns anos, e em outros anos é difícil estabelecer essa relação. E as anomalias positivas da temperatura da superfície do mar no Atlântico Norte e tropical passaram a exercer influência no clima da Amazônia. Esse aumento de temperatura, que pode estar sendo desencadeado pelas alterações no balanço de energia entre a atmosfera e a superfície terrestre, faz refletir a respeito da produção do espaço que se dá de maneira desigual. Os espaços urbanos são construídos por diferentes agentes sociais. Cada agente social possui uma intencionalidade diferente. E como resultado, temos que quando acontece um evento climático extremo, os grupos sociais vão sentir de maneira distinta e ter uma capacidade de resposta maior ou menor dependendo da quantidade de recursos dos quais esses grupos dispõem.
Essas são nossas referências. Muito obrigado a todos.